Sentado mesmo. Abra comigo em Efésios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus, como disse o pastor Eduardo, nós ficaríamos aqui a noite inteira cantando e ministrando. Mas sabemos que o Senhor quer também entregar a sua palavra, aquilo que Ele separou para nós. E está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu quero entregar para vocês diamantes da verdade. Porque Deus quer ampliar os seus horizontes espirituais. E aqui em Efésios, pode ficar sentado mesmo, tem algumas palavras de Deus como revelações para a nossa vida. E eu quero que você veja primeiro Efésios 1:3 até o 14, que fala de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, NVT, que ela fala um pouco mais na linguagem atualizada. E o apóstolo Paulo, entregando essas bênçãos espirituais, ele diz assim, em Efésios 1:3: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Diga comigo assim: Deus já me abençoou com todas as bênçãos, com tudo que eu preciso. Aleluia. E aí ele diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha para mim. Antes do mundo ser mundo, Deus já te amou. Amém? Quantos de vocês que dizem assim: eu escolhi Jesus? Quem escolheu Jesus? Mas antes de você escolher ele, ele te escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. Então Paulo está dizendo aqui que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Ele te escolheu, porque Ele te escolheu, Ele te capacitou. E a Bíblia diz que é para nós vivermos sem culpa. Olha aqui para mim. Existe uma coisa que para as pessoas de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus: culpa. E o diabo começa a colocar um monte de culpa. Ah, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você é isso, você é aquilo. E a culpa faz com que a pessoa pare de pregar, pare de evangelizar, pare de estudar a Bíblia, pare de avançar. Por quê? Porque ela fica se culpando, ela fica presa ao passado. E nós já ouvimos alguém dizer que quando o diabo quer prender você na culpa e mostrar o teu passado, olha bem nos olhos de Satanás e diz: Satanás, não adianta você me prender na culpa e no passado, porque eu já confessei o meu pecado, já me arrependi, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu quero te dizer mais, Satanás, que enquanto você olha para o meu passado e quer me prender no passado, eu quero dizer o teu futuro. Apocalipse 20:10 diz, Satanás, que você será preso e amarrado e lançado no lago de fogo. Então você não pode ficar preso ao passado. Você deve avançar com o Senhor, porque Ele te criou e te escolheu antes do mundo ser mundo. E aí nós vemos o versículo 5 de Efésios 1, que diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ou seja, Deus tem um propósito e é um bom propósito. Jeremias, ele, sendo profeta de Deus, Deus usou a boca dele para dizer a nós e aos leitores da época, dizendo assim: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e de fazê-los prosperar, e não planos de mal. Amém? Então ele tem planos de bênção para a tua vida, ele tem um bom propósito na sua vida. Uma das coisas que faz as pessoas parar de avançar no ministério, como eu falei, a culpa e também o medo. Por isso essa conferência: sejam fortes e corajosos. Porque o medo também trava a pessoa de fazer a vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, quantos têm medo de pregar o evangelho? Seja sincero.
Quantos têm medo de vir aqui e pregar? Levante a mão. Quem tem medo? Se eu perguntar quantos têm medo de treinar uma dança, uma coreografia e vir aqui dançar? Quantos que de repente até viria aqui, mas se fosse sem microfone? Sem microfone, você viria? Por que que isso aqui assusta as pessoas? Diz que um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Mas o Senhor diz assim: seja forte, corajoso, não desanime. Ele te capacita. Ele te dá poder. Ele te dá autoridade. Você sabia que o medo muitas vezes é irreal? Por quê? Porque quando você vai enfrentar alguma coisa, você já pensa no lado negativo. Sabe quando você vai fazer aquela prova na escola, na universidade? Você estudou, você faz tudo, mas dá um branco. Por quê? Sua frio, dá medo. Aí você pensa assim, eu não vou lembrar nada. Eu vou esquecer, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí você já pensa no negativo. Quem já tentou um teste no Detran e reprovou? Tem alguém aqui? Olha só. Por que que você reprovou? Porque de repente veio um medo na hora. Eu tentei o teste de moto, eu já tinha o de carro, falei, vou tirar de moto agora. E aí treinei, fiz tudo certinho, cheguei na pista da autoescola, pá, vai. Quando eu fui fazer uma curvinha lá, bem facinho, eu saí fora e tentei continuar, olhei para o instrutor e falei, já era. Eu achei que ele não tinha visto, né? Brasileiro, né? Aí, reteste. Irmãos, pagar reteste não é fácil, não. Paguei reteste, tentei de novo, falei, agora vai. Mentalizei, aquela coisa, vai. E aí, na hora de ir de novo, irmãos, me vinha aquela falha que eu cometi. E eu fui. Mas eu passei por aquela falha. Quando eu passei, me deu uma coragem, me deu uma ousadia, me deu uma alegria. E quando eu fui passar na prancha, o pneu saiu um pouquinho. E eu olhei para o instrutor e falei, não é possível, 2 vezes, irmãos. Sai caro esse negócio. Eu falei, eu vou a 3ª vez. E se eu não passar, é que Deus não quer que eu ande de moto. Não quer que eu pilote moto. E eu fui a 3ª vez. E eu fui vencendo os meus medos interiores. E eu fui mentalizando, acreditando. Irmãos, o 3º, e eu fui, passei onde tinha falhado, passei na prancha e fui subir. Foi uma bênção. Passei, tirei a carteira de moto, mas não ando de moto. Até esqueci como é que liga a moto. Ou seja, cada um tem seus medos interiores que nós temos que vencer. E a Bíblia diz que Deus te criou para um bom propósito. E de repente você não está fazendo o que você tem que fazer por causa de algum medo que você precisa vencer, algum gigante interior. Algumas pessoas têm dificuldade de falar na célula porque aquelas pessoas olhando para ele assim. Sim, meu Deus, olhos esbugalhados, te olhando. Mas aí o que você faz? Você não é apenas um líder de célula, você é um facilitador. Passa a bola para o outro, fala, e aí você, o que você pensa desse assunto? Quer dizer, todo mundo já olhou para ele, já saiu a pressão de mim. Aí quando a pressão vem, você, e você, irmão, o que você acha desse assunto que nós estamos falando? Todo mundo olha para ele, saiu a pressão de mim. Ou seja, você tem que ir treinando e vencendo os seus medos. Seja forte e corajoso, porque Deus te capacitou para muito mais do que você tem vivido. Irmãos, eu era um cara tímido, muito tímido. Minha esposa não está aqui. Quem cantou aqui foi meu filho, Gabriel. Quem tocou a bateria foi meu neto, Davi. Mas para namorar, irmãos,
não era fácil. Sou casado já há 42 anos. Ela falava e eu não falava muito, eu tinha vergonha. Tímido. Na escola, não sei o pessoal do fundão, eu sentava no fundo para ninguém olhar para mim. Só tinha atrás de mim a parede. Aí eu via a cabeça de todo mundo, eu me sentia confortável, irmão. Fundão, sempre amei sentar no fundão. Quem é do fundão aí? Levante a mão. Olha aí, ó, me identifico com o fundão. Irmãos, para fazer uma pergunta dentro da sala, eu passava mal, taquicardia, ficava vermelho, quase desmaiava e convulsionava dentro da sala. Para fazer uma pergunta para o professor. Aí o que Deus faz? Deus me chama para o ministério. Eu comecei trabalhando de diácono na porta. Irmãos, diácono eu me sentia confortável. Só sorrindo. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Irmãos, confortável. Ali na 30ª igreja do Evangelho Quadrangular, em Curitiba, na Vila Paraíso, no bairro Alto. Aí um dia o pastor Leocádio, meu pastor titular, me chamou. Irmão Marcos, vem cá. Me chamou no escritório. Eu falei, pois não, pastor. Ele disse, eu preciso que você vá lá na congregação do Alto Tarumã, ali em Pinhais, e você vai assumir aquela igreja. Eu falei, quê? É. Falei, o que o pastor quer que eu faça lá? Cante uns corinhos? Faz umas orações. Não, você vai ser o pastor lá. Eu falei, tá louco? Me jogaram na fogueira assim, moço. Me chamaram para pregar num culto em casa. Era as irmãs da tarde da benção. Quem ouviu falar do chá das margaridas? Era só das mulheradas em casa. E aquele dia me chamaram para pregar nesse chá das margaridas, culto nas casas. Eu pregar? Eu lembro até hoje que eu preguei a parábola do trigo e do joio. Todo mundo me olhando assim. Na verdade, eu não preguei, eu só li o texto e queria sair correndo. E aí eu perguntei para um obreiro que estava lá depois, como é que foi? Eu falei, irmão, você só leu, né? Você podia ter explanado um pouquinho mais. E eu falei, vou me preparar. Fui para o Instituto Teológico Quadrangular, fiz as matérias, e aí tinha que pregar na sala de aula. Meu Deus, eu quase morri para pregar na sala de aula. Mas aí o que aconteceu, irmão? Eu fui vencendo meus medos interiores. E hoje, para a glória de Deus, eu não tenho dificuldade para falar para 10, para 100 ou para 1000 pessoas. Já cheguei para a plateia de 1000, 2000 pessoas, 3000 pessoas em conferências de avivamento e simplesmente peguei o microfone e falei, porque eu venci os meus gigantes. E por que eu estou falando isso, irmãos? Isso aqui não está na mensagem de hoje, mas por que eu estou falando? Está cheio de gente aqui com medo do ministério, das células, das pregações, do que tomou para fazer. E hoje Deus quer te libertar dos seus medos interiores. Sejam eles quais forem. Tem alguém aqui que tem medo de casar? Não, calma, não precisa levantar a mão. Não levante a mão. Olha só o que diz a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 6. Deus assim o fez para louvor de sua glória, da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Verso 7, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Verso 8, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Verso 9, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Verso 10, e o plano é este, no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. O 11, além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade.
o verso 12, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Verso 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Verso 14, o Espírito Santo é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Diga comigo assim: eu tenho o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é o selo. Diga: o Espírito Santo é a garantia de que eu chegarei no céu e que eu serei bem-sucedido aqui na terra. Diga: obrigado, Pai. Diga: obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. O Espírito Santo é o selo e a garantia de que você chegará no céu e de que você será bem-sucedido na terra. Porque a Bíblia nos diz que nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Diga: eu sou casa de Deus. Se você é templo do Espírito Santo, logo, todo lugar que você está, o Espírito Santo está em você. Quando terminar essa conferência, esse culto nessa noite, e a igreja for fechada, todo mundo vai embora, o Espírito Santo não fica aqui dentro da igreja. Ele foi com cada crente. Aleluia. Quando você entra na sua casa depois do culto, entrou o Espírito Santo junto com você. Quando você vai trabalhar na segunda-feira, você entrou naquela empresa, o Espírito Santo entrou com você. Aleluia. Você vai no mercado amanhã comprar a carne, o frango assado, vai fazer a maionese, não sei qual o cardápio de amanhã, mas o Espírito Santo está lá no mercado com você. Ele entrou no carro com você, ele caminha na rua com você. Você é casa de Deus, ele habita dentro de você. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. O Espírito Santo é um espírito de poder, de autoridade. Aleluia. Diga comigo assim: o Evangelho se faz pensando. Eu quero desafiar você a pensar uma coisa. Veja bem, a Bíblia diz, irmãos, que um homem com uma legião de demônios influenciou várias cidades. Decápolis, eram 10 cidades. Vários lugares. Eu quero que você pare para pensar. Um homem com cerca de 5 a 6 mil demônios. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele tinha uma legião. A legião dos soldados romanos eram cerca de 6 mil soldados. Então, se aquele homem tinha uma legião de demônios, ele tinha no mínimo 5 ou 6 mil soldados. 5 ou 6 mil demônios dentro dele. E esses demônios fizeram com que de 1 a 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, tinham medo. Por quê? Porque aquele endemoniado, cheio de 5 mil a 6 mil demônios, ele era preso com grilhões, mas ele arrebentava os grilhões, ele vivia no cemitério, ele se alimentava dos restos mortais, ele fazia com que a cidade inteira tivesse medo. Então, um homem com 5 ou 6 mil demônios influenciou toda uma cidade ao medo. Agora eu quero que você pense que nós aqui nessa noite, nós somos de repente 50, 60, 70 pessoas e nós estamos cheios do Espírito Santo e nós podemos influenciar Araucária, Curitiba, Paraná, Brasil. Por quê? Porque nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Se um homem cheio de demônios influenciou uma cidade para o medo, nós cheios do Espírito Santo podemos influenciar a sociedade para a glória do Senhor. Aplaude o nome dele e diga aleluia. Glória a Deus. Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Diga: eu sou casa de Deus, morada de Deus. Então eu quero que você pense nisso, que
Você, crente, cristão que está aqui hoje, unido com Cristo, o Cristo exaltado. O que é isso, irmãos? Veja bem, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, andou cerca de 40 dias aqui na face da terra, conversando com os discípulos, comendo com os discípulos, mostrou que não era um fantasma, eles podiam tocar no Jesus, eles viram Jesus comer, eles viram que era Jesus num corpo de glória. E eles viram, a Bíblia diz em Coríntios que cerca de 500 irmãos viram quando Jesus ascendeu aos céus e ele foi exaltado diante deles. E ele sentou-se à direita do Pai. Ou seja, nós servimos o Cristo exaltado, entronizado diante do Pai. Então veja bem, você unido com o Cristo exaltado, você já tem direito a todas as bênçãos que Deus destinou ao céu e aos habitantes celestiais. Você tem direito. Você, como líder que foi convocado para estar aqui, você tem direito às bênçãos celestiais junto com Cristo exaltado. Diga assim comigo: eu preciso acreditar na totalidade da palavra de Deus. Diga: eu preciso acreditar em 100% da Bíblia Sagrada. Amém? Então veja bem, Jesus diz assim: ei, eu te dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então eu quero que você pise aí. Quem consegue ver o número do seu calçado? 44? 40? 28? Não sei. Mas tem gente que está pisando muito fraco. Como disse a irmã que abriu o culto aqui hoje. Ô, gente, você está numa conferência. É para você estar aí numa vibe melhor. Gostei. Diga assim comigo: eu tenho poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada nos fará dano algum. Você acredita nesse versículo da Bíblia? Você acredita de verdade? E por que você não pisou mais forte? Tem andar de baixo aqui na igreja? Tem vizinho aqui embaixo? Só as formigas? Tá tudo bem aqui embaixo? O pessoal lá pode pisar mais forte. Não vai tremer a galeria aí, né? Vamos lá? Vamos lá! Diga-se comigo: eu tenho poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada me fará dano algum. Aleluia. E por que você fica com medo de bruxaria? De maldição? Por que você fica com medo de uma aranha? Claro que você tem que ter cuidado, precaução. Você não vai abusar com o medo. Mas Jesus está dizendo assim: você é maior do que os demônios. Vive essa verdade da palavra. A Bíblia diz que você, unido com Cristo exaltado, você pisa os demônios. Escorpiões e serpentes na linguagem judaica são demônios. E a Bíblia está dizendo: eu te dou poder e nada vai te fazer mal algum. Aleluia. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: mude a tua oração, meu irmão. Olha para o outro irmão do lado e diga assim: usa a autoridade que Deus te deu. Dá um aplauso a Jesus. Aleluia. Quem tem medo de dar glória a Deus na igreja?
Tem gente que esqueceu que é pentecostal, dá um glória a Deus, o outro assustado assim. Dá um glória a Deus, irmão! Aleluia! Deus está querendo posicionar a sua igreja nesse tempo. Medo de demônios, de bruxaria. Medo do quê? Se o Senhor te diz assim, eu te dei poder. Sabe quando Jesus diz assim, ei, vocês são a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem já leu isso na Bíblia? Vocês são a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma linguagem militar que Jesus disse para os discípulos. E quando ele disse assim, os portões do inferno não prevalecerão sobre vocês, sabe o que ele está dizendo? Vocês vão avançar e vão arrebentar os portões do inferno e vão invadir. E vão saquear o inferno e povoar o céu. Quando a Bíblia diz assim que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, não quer dizer que você fica na retranca. Não quer dizer que você fica com medo do inferno, não. Você avança e quebra tudo. E em nome de Jesus, saqueia o inferno e povoa o céu. Cadê os ninjas de Jesus aí? Levante a mão, dá um glória, dá um glória. Quem que é ninja de Jesus? Aplaude o Senhor e diga glória a Deus. Seja forte, seja corajoso. Igreja, tem muito crente Nutella. Crente do mimimi, qualquer coisa. Ah, mimimi. Para com isso, meu irmão. Para de conversa fiada. Para de ser um crente 9 horas. Deus te chamou para ousadia, para coragem. Vai e faz o que você tem que fazer. Se posiciona na internet com sabedoria. E não vai, ai, hoje eu estou mal. Se posiciona como um filho, uma filha de Deus. Parte para cima. Deus te deu autoridade, te deu poder, te deu dons, te deu capacidade, te deu inteligência, te deu sabedoria. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto de Efésios, irmãos, que Deus nos capacitou com tudo que nós precisamos para fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Então veja bem, unido com Cristo exaltado, você tem direito a todas as bênçãos que o céu tem direito. Ligados em Cristo ao Deus Filho, ao amado, como diz a Bíblia aqui, nós somos abençoados com todo tipo de riquezas espirituais provenientes do amor de Deus. Ou seja, Ele já nos deu tudo, irmãos. Ele nos capacitou com tudo. Você só tem que fazer o que Ele te designou para fazer. Procura hoje mesmo o pastor Eduardo, a pastora da sua igreja. Procure os seus líderes e fala, eu quero fazer a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Me dá uma vassoura, eu quero varrer a igreja. Ei, eu quero fazer alguma coisa. Ei, irmão, você é o obreiro líder de célula, você vai fazer uma visita? Me leva junto, eu quero aprender a falar. Eu quero aprender a evangelizar. Eu quero. A sua fé precisa perceber os tesouros divinos. Você não vive na periferia do reino de Deus. Você vive no centro da vontade de Deus. Cheio do Espírito Santo. Viva como um salvo em Cristo e não como incrédulo. Muitos crentes estão na igreja, mas vivendo como incrédulos. Você precisa ter convicção daquilo que Deus te capacitou para fazer. E aqui nesse texto, irmãos, o que nós vemos? Que o Espírito Santo, ele garante nossa qualidade de vida, que teremos no céu, e que podemos experimentar em nossa jornada, caminhada aqui na terra. Ou seja, eu não vou apenas almejar o céu. Eu quero ir para o céu. Mas eu quero viver com qualidade de vida aqui na terra. E quando eu terminar o meu ministério, eu quero dizer,
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me preparada a coroa da justiça, e não somente a mim, mas por todos aqueles que amam a sua vinda. Diga glória a Deus. Então, quando nós lemos esse texto de Efésios, nós vemos que nós temos tudo que precisamos viver. Deus ressuscitou Cristo dos mortos, entronizou nos céus, deu-lhe todo o poder, e Ele preenche o mundo com a sua presença. Agora eu quero que você veja um outro texto, para a gente continuar aqui, que é a oração de Paulo em Efésios capítulo 1, e o versículo 15 em diante. Acompanhe Efésios 1,15. Diga assim: eu preciso de sabedoria espiritual. Olha a oração de Paulo por sabedoria espiritual, Efésios 1,15 diz assim: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que o Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Diga assim: espírito de sabedoria. No versículo 18 ele diz: eu oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Verso 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso, versículo 20, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Verso 21. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Verso 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Verso 23. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Diga comigo assim: Jesus é o cabeça. Diga: a igreja é o corpo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Você acha que alguém pode derrotar o corpo de Cristo? Você é corpo do Senhor. E a Bíblia diz que nessa sabedoria espiritual, Paulo está dizendo assim: eu quero do mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Olha só, igreja. Jesus estava na sepultura e ao terceiro dia entrou um poder sobrenatural que levantou Jesus dos mortos. E a Bíblia está dizendo que esse mesmo poder da ressurreição de Jesus está à nossa disposição. Se tem espírito de morte na sua vida, morrer os seus sonhos, seus projetos, diga em nome de Jesus: venha o poder da ressurreição e ressuscita os meus sonhos. Se tem cheiro de morte no seu casamento, na sua família, diga: eu quero o poder da ressurreição no meu casamento, na minha família. O poder da ressurreição de Jesus é o poder que levantou ele da sepultura. E a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou e agora ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ou seja, é um poder que mantém ele vivo para todo sempre. E esse poder da ressurreição está à nossa disposição hoje, aqui e agora. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero que você pare para pensar quando Deus chamou Moisés. Olha só, quando Deus chamou Moisés.
Moisés estava cheio de medo, como alguns aqui hoje. Moisés diz assim: não, Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. Ele começou a dar um monte de desculpas. E ele disse: Senhor, não consigo. Parece alguns de nós, não consigo falar. Eu sou gago, eu tenho medo. Como que eu vou lá falar com o faraó? Deus falou: Moisés, eu vou com você. Não, Senhor, mas começou a justificar. É assim que a gente faz. Você é chamado para fazer o que tem que fazer, você começa a justificar. E aí Deus falou assim para Moisés: então eu vou colocar o teu irmão junto contigo, Arão. E ele vai, eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala com o faraó. Fechou, deu certo. Até que Moisés perdeu o medo. Se você ler o texto, daqui a pouco Deus falava com Moisés e Moisés falava direto com o faraó. Porque os medos a gente vai vencendo assim. Primeiro Deus falava com Arão, Arão falava com Moisés. Não, primeiro Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão falava com o faraó. Daqui a pouco Deus estava falando com Moisés e Moisés estava falando direto com o faraó. Por quê? Porque a dinâmica de Deus, a pedagogia de Jesus, se for necessário, Jesus, ele vai te tratar com muito carinho, mas ele vai fazer você fazer o que tem que fazer. Por que vocês estão me olhando com esse zoião de coruja? Assustados. Deus vai fazer você fazer o que tem que fazer. Você é um chamado, um escolhido de Deus. Eu sugiro que você comece a dançar de uma vez, comece a cantar de uma vez, comece a pregar de uma vez, comece a ir na célula de uma vez, comece a ganhar alma de uma vez, porque Jesus vai fazer você fazer o que tem que fazer. Jonas não era para ir pregar e não foi, e no final ele não estava pregando. Deus vai te mandar um peixe para engolir você, vomitar você, você virar baba de peixe, você vomitar na praia, mas você vai pregar. Você é um chamado, você é escolhido, gente. E aí, como Moisés estava muito cheio de medo, sabe o que Deus fez? Deus falou assim: Moisés, põe a mão no peito. Ele pôs. Tira a mão do peito. Estava leprosa. Põe de novo. Pôs. Tira, curado. Deus vai permitir sinais na vida de vocês para que vocês acreditem naquilo que Deus vai fazer através de vocês. O que você tem na mão, Moisés? Ah, eu tenho aqui um pedaço de pau, uma vara. Diga assim, vara. Diga pedaço de pau. Irmãos, era uma coisa simples que ele tinha na mão. O que você tem na vida é simples. Deus quer usar você na tua simplicidade. Ai, pastor, mas eu não tenho o curso de oratória. Ah, mas eu não tenho um português legal. Você fica justificando. Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então joga no chão. Jogou a vara no chão, virou uma cobra. Quem leu isso na Bíblia? Tem gente que não lê a Bíblia aqui. Aí a cobra... Aí Moisés... Primeiro era uma vara, agora uma cobra. Deus falou: pega agora a cobra. Aí Moisés... Se ele pegasse pela cabeça, a cobra ia picar ele, acabou o propósito. Morreu Moisés, acabou o propósito. Então ele foi e pegou pela cauda. Pegou, virou vara de novo. Ei, daí Moisés ficou, olha, vara virando cobra, cobra virando vara. Tô bom nesse negócio, né? Tem gente, irmão, que tem que ter um gostinho de milagre para ele começar a fazer a obra de Deus. Mas Deus vai te dar esse gostinho de milagre. Não se assuste se um dia não aparecer um endemoniado lá para você orar. Dá glória, igreja, dá glória. Não precisa ligar para o pastor, não. É você. Você tem poder e autoridade. Chega lá e manda embora. Você tem poder e autoridade. Ô, pastor, vem aqui. Estão endemoniados. É, você é crente, cheio de Deus. Casa de Deus, cheio do Espírito Santo. Expulsa esse demônio. Você tem poder e autoridade de Deus. E aí Moisés ficou confiante, aí ele foi diante de Faraó, falou: tá, ó, cobra virando vara, vara virando cobra, ele já ficou cheio de poder, né? E aí Faraó desafiou Moisés, falou: quer ver? Ó!
Aí a cobra de novo. Moisés, tá vendo? Aí o faraó olhou e falou: ih, isso aí meus mágicos faz também. Olha só, gente. Chamou, o faraó mandou chamar os mágicos. Quem leu isso na Bíblia? Quem leu? Tem gente que não lê a Bíblia. Hoje vai chegar em casa e vai ler Êxodo, né? E aí o que acontece, irmão? Vieram os bruxos, os magos, jogaram as varas e viraram um monte de cobra arada. Imagina, irmãos, o nível da bruxaria no Egito era tão grande que eles imitavam os milagres de Deus. Mas se você continuar lendo o texto em Êxodo, sabe o que você vai ver? O que é, mano? Fala aí, mano. Tem uma irmã que lê a Bíblia aqui. Oh, glória, a cobra de Moisés comeu as outras cobras, engoliu. Glória a Deus. A cobra de Moisés era mais poderosa. Mas se você olhar na Bíblia, você fica chocado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vara de Moisés comeu as outras varas. Não diz que a cobra de Moisés comeu as outras cobras. Diz que a vara de Moisés comeu as outras varas. Sabe por que aconteceu isso? Sabe por quê, irmão? Pergunte por quê. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus nunca vai fazer uma coisa natural na sua vida. Cobra comendo cobra é normal. Deus fez a vara de Moisés comer as outras varas porque é sobrenatural. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer nessa noite que essa conferência está mudando a tua história. Porque Deus vai usar vocês com poder sobrenatural. Deus vai surpreender vocês. Não tenha medo de orar pelos enfermos, de profetizar cura, de orar por prosperidade, por milagres extraordinários. Deus quer fazer, Ele quer contar com a tua oração, a tua ousadia. Seja forte e corajoso, seja ousado para profetizar. Sabe por que você está aqui nessa conferência? Porque Deus está dizendo assim, você precisa entrar num outro nível a partir dessa conferência. Um nível de ousadia, de autoridade. Você precisa declarar o que o céu está declarando. Aleluia. Muitas vezes vem sobre o teu pensamento coisas que você deve orar, e você pensa assim, é loucura. Não, isso aqui é demais. Nós lemos aqui, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que Deus é aquele que faz infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E muitas vezes Deus está esperando a tua palavra de comando para fazer acontecer. Aleluia. Põe a mão na tua cabeça e diga: eu recebo. Diga: eu sou ativado agora, em nome de Jesus, com o espírito de sabedoria, com estratégias de Deus, com autoridade, com declarações de vitória, com decretos divinos, de milagres que acontecerão na minha vida, na minha família e por quem passar por minha vida, em nome de Jesus. Você não precisa de algo, esperar algo adicional para viver alegre e confiante. Não. Você não precisa que venha algo extraordinário para tornar a sua vida diferente, porque o extraordinário já veio. Você não precisa de algo adicional para você se sentir feliz, alegre. Não, você já tem a alegria de Deus, que é a tua força. Amém? Diga assim: eu não posso viver por sentimentos,
Eu tenho que viver pela fé. Glória a Deus. Quem sentiu que o Brasil ia ser hexa? Quem sentiu? Não. Alguns sentiram. Mas você não vive por sentimento. Quem sentiu vontade de ficar em casa hoje? Levante a mão. Chuvinha, chazinho, sabadão. Mas você está aqui. Você não anda por sentimento. Tem gente que fala assim, eu não entrego dízimo na igreja porque eu ainda não senti de Deus. Você não tem que sentir, você tem que obedecer a palavra. Jesus falou assim, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Amém. Você não tem que sentir. Segunda-feira, você tem que trabalhar cedo. E aí você não sentiu vontade de trabalhar. Você fica em casa ou você vai trabalhar? Por que será, né? Segunda-feira, não estou sentindo, vou ligar para o patrão, patrão, não estou sentindo hoje parece que vai acontecer alguma coisa ruim, eu não sei, eu não vou hoje, não estou sentindo. É assim que você faz? E por que na igreja tem que sentir para vir na igreja? Eu não senti de ir no culto. Tem gente que fala assim, eu não senti Deus nesse louvor. O pastor pregou, mas eu não senti nada. Gente, não é por sentimento, é por fé. Jesus falou em Mateus 28:20, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fim de papo. Ele diz que está, ele está. Mas a pessoa vem negar, eu não senti Deus no culto. Mas Jesus falou que está, então ele está. Nem todo dia você sente. Nem todo dia você vai na padaria e tem pão quente. Tem dia que o pão está duro, mas você compra o pão assim mesmo. Tem dia que é pão quente, tem dia que é pão fresco, tem dia que não. Nem todo dia tem pão quente, fresco. Mas você come pão todo dia. E você vem na casa de Deus, irmão, e às vezes, eu não senti. Para com isso. Deus está te treinando para que você caminhe nesse espírito de ousadia. Seja forte e corajoso. Amém? E eu vou encerrar, porque a Bíblia diz em Efésios, está cheio dessa declaração, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se você ler Efésios do 1 ao 6, você vai ver várias passagens, Paulo dizendo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, você está em Cristo. E em Cristo nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida de fé em Deus e para ter um amor ativo em relação ao próximo. E temos tudo isso aqui e agora diante do Senhor. Amém? Se você ama Jesus de verdade, você ama o teu próximo. O teu amor não é sentimento, o teu amor é ação. Não adianta você chegar na igreja e falar, irmão, eu te amo tanto, irmão. Tu é uma bênção, irmão. Faz alguma coisa por ele. Paga o cachorro quente para ele. Você ama o irmão? Faz alguma coisa por ele. Você ama o irmão de verdade? Quando ele está desempregado, você consegue levar uma cesta básica para ele? Você consegue passar uma lista de emprego para entrevista? Você consegue? Você faz alguma coisa por ele? Esse amor de sentimento só. Irmão, eu te amo. No casamento é assim, irmãos. Não é só sentimento, é ação. Je t'aime, mon amour. I love you. Não, você tem que fazer alguma coisa. Atitude, ação. Está entendendo? Quantos que gostam de ler a Bíblia aí? Glória a Deus. Então pega Efésios 3 agora. Para a gente finalizar com Efésios 3. Você gosta de ler a Bíblia de verdade? Então olha o crescimento espiritual aqui, Efésios 3, nós já vamos orar. O pastor me deu até meia-noite, mas eu vou terminar um pouquinho mais cedo, pastor. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Ele deu até meia-noite, mas eu vou terminar um pouquinho mais cedo, tá? Então, Efésios 3, 14 a 19, Paulo ora de novo agora, e ele ora por crescimento espiritual. Deus falou aqui que estava dando musculatura espiritual para a igreja. E Deus, ele quer te dar crescimento espiritual. Quantos que tem aqui 20 anos de igreja? Levante a mão. Quem tem mais de 20 anos?
Glória a Deus. Quem tem 10 anos de convertido? 5 anos? 1 ano? 6 meses? Quem se converteu ontem, no culto de ontem, está aqui hoje? Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? O seguinte: você não pode ser o mesmo do que você foi ontem. Faz 20 anos que você está na igreja orando do mesmo jeito, sentando no mesmo lugar, ajoelhando no mesmo cantinho. Você tem que mudar, transformar. Você tem que romper. Sentou aí hoje, amanhã senta lá. Tem gente que fica só no seu bloquinho na igreja. Ah, eu me sinto confortável com esses 4 irmãos aqui. Ei, glória a Deus, aleluia. Ei, vai fazer amizade com outro. Sai do teu quadrado aí. Não, meu lugar é aqui. Irmãos, tem gente que compra cadeira cativa na igreja. Quando alguém chega e está no lugar dele, ele fica bravo, ele quer ir embora. Vou para a igreja. Sentar na minha cadeira. Cadeira cativa. Comprou. Não sei se aqui na igreja foi aquela que você doa a igreja, doa a cadeira, acho que não, né? Mas tem gente que doa, ele leva tão a sério e fala: não, essa cadeira é minha, eu doei, aqui é meu lugar. Quando alguém senta lá e fica bravo, ele não ama mais o irmão, ele quer tirar a tapa de lá. Ei, irmão, aquele é meu lugar. Que isso? Então você tem que crescer espiritualmente, porque isso aqui é coisa de bebê. Guti, guti. Tem muito bebê na fé, na igreja, irmãos. Está 20 anos no guti-guti, quero gutinho. Você já viu os filhotes de passarinho pedindo comidinha para a mamãe? Tem gente 20 anos na igreja assim, ó, pastor Eduardo, quer comidinha na boca. Você tem que crescer espiritualmente. Romper, se tornar um gigante na fé. Teu nome tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. Quando aqueles 7 judeus, filho de Seva, daquele judeu chamado Seva, foram expulsar um demônio, ele sai. O demônio não queria sair. Eles falaram: sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio falou: ei, peraí. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E avançaram neles, eles saíram nus e feridos. Quem já leu isso na Bíblia? Tem que ler a Bíblia, irmão. Então olha o que o demônio falou: Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é. Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês, quem são na fila do pão? Sabe por quê, irmão? Você tem que crescer espiritualmente, ver que você tem autoridade, teu nome é conhecido no céu e temido no inferno. Quando alguém fala: tá vindo a Antônia. Antônia não. Aquela mulher do coque, cheia de glória, sapatinho de fogo, não. Irmão. Você está numa conferência ministerial para você crescer. Espera aí, não é um fim de semana qualquer. Você está vindo aqui, ouvindo pregador de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sei lá. Você está aqui louvando, adorando. É para você romper, é para você crescer. Você tem que avançar, você tem que pegar junto com o teu pastor, com a tua pastora, com a liderança, com a célula. Você tem que fazer essa igreja crescer, esse bairro crescer, a glória de Deus entrar lá no teu trabalho, lá onde você ministra, lá onde você trabalha, lá onde você está, você tem que levar a glória de Deus com você. Crescimento espiritual, 20 anos de igreja e ser o mesmo crente é inadmissível. Você não pode ser o mesmo crente de 2024. Ei, nós estamos em 2026. 2025 você era um, hoje você é outro. Se você lia a Bíblia lá, você tem que ler mais hoje. Se você orava lá, tem que orar mais hoje. Você vinha na igreja dos cultos, tem que vir mais. Você tem que crescer, expandir a tua vida e o teu ministério. E os crentes de hoje estão que nem a galinha da Angola. Tô fraco, pastor, tô fraco. Ora por mim, tô fraco. Para com isso, meu irmão. Jesus te deu poder e autoridade para você avançar, para você expandir. Seja forte, corajoso. Para de mimimi. Para de medo. Para com isso.
Efésios 3:14, Paulo diz assim: quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com um poder interior por meio do seu Espírito. Diga comigo, poder interior. Olha, o Espírito Santo te dá poder interior. Você não é mais fraco interiormente. E uma das orações que te deixa forte espiritualmente, sabe qual é? Se você orar todos os dias em línguas do Espírito Santo, Paulo diz em 1 Coríntios 14 que você edifica a sua fé, você se torna um gigante espiritual, porque todo dia você está vem a luta você, vem a alegria você, vem desafio você, vem o que vier você, esse foi o segredo de Paulo, o apóstolo. E ele diz então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, suas raízes, e se aprofundarem em amor, e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que ativa em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Fique em pé no seu lugar.